batalha silenciosa que começa assim que a gente acorda. Pois é, muitas vezes antes mesmo do primeiro gole de café. É uma verdadeira luta pela narrativa do nosso dia. E olha, nesta análise, vamos descobrir juntos como garantir a vitória logo no primeiro minuto. Vamos pensar nisso por um instante. Antes de qualquer pessoa falar, antes de ligar a TV ou rolar o feed, qual é a voz que define o tom para as próximas horas? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente entender quem realmente está no comando. Ao acordar, a nossa mente está mais vulnerável, sabe? As defesas ainda estão baixas. É o momento perfeito para um verdadeiro exército de dúvidas, os famosos "e se", tentar assumir o controle e, basicamente, sequestrar o nosso dia antes mesmo que ele comece de verdade. E aí, alguma dessas vozes parece familiar? É bem provável que sim, né? São aqueles pensamentos que acabam gerando uma sensação de incapacidade, um medo do que vem pela frente, uma insegurança sobre o nosso valor, sem falar na ansiedade sobre recursos. No fundo, elas são como profecias negativas que tentam de todo jeito se tornar realidade. E o mais curioso é que existe uma razão biológica para isso acontecer. Nosso cérebro, ele meio que acorda em modo de vigilância, numa tentativa de nos proteger. O problema é quando a gente não filtra esse instinto e deixa essa previsão de riscos virar uma certeza de desastre. E aqui está o ponto-chave que a gente precisa entender. Esses "e se" são apenas hipóteses, não são a realidade. São pensamentos tentando assumir o volante do nosso dia antes que qualquer fato concreto aconteça. A boa notícia, a gente pode escolher um roteiro completamente diferente. Então, como é que a gente contra-ataca? A resposta está em investir uma espécie de armadura matinal, uma estratégia proativa para defender a mente e estabelecer uma nova narrativa para o dia, uma narrativa baseada na fé. A estratégia central é essa aqui, ó. Tomar a decisão consciente de que a primeira conversa do dia não vai ser com a ansiedade, mas sim com Deus. É sobre direcionar a nossa atenção e apresentar nossas intenções antes que aquele exército de preocupações tenha chance de se instalar. Vamos ver como isso funciona na prática. A voz da preocupação chega sussurrando: e se eu não for valorizado? E se faltar dinheiro? A fé, por outro lado, responde com uma identidade que se baseia na provisão e na suficiência. Este é o contra-ataque perfeito. Este versículo não é só poesia. É uma declaração de verdade que neutraliza diretamente o medo da falta. Ele afirma que, mesmo no meio dos maiores desafios, a provisão está garantida. Vamos para a próxima comparação? A preocupação nos enche de medo do desconhecido, né? E se algo der errado? E se as pessoas me criticarem? A fé vem e substitui essa escuridão pela certeza de uma luz que guia e de uma força que nos sustenta. Que declaração poderosa! É a resposta direta ao medo. Não importa o que o dia traga, a fonte de luz e de força é constante. É uma questão de escolher focar na proteção e não na ameaça. E por fim, a preocupação nos faz antecipar o pior. E se nada mudar? Talvez seja o pensamento mais perigoso de todos, porque ele rouba a esperança. A fé nos convida a sermos participantes ativos, a escolhermos a alegria, independentemente das circunstâncias. E veja bem, isso não é uma negação dos problemas, é uma afirmação de propósito. É decidir, como o primeiro ato do dia, que este dia tem valor e tem potencial para alegria, porque a origem dele é divina. É uma decisão de celebrar o presente. Então, o ponto crucial é este: estamos mudando a narrativa interna. Não se trata de simplesmente eliminar os pensamentos de "e se", mas de transformá-los de forma consciente. Essa mudança de perspectiva é simplesmente transformadora. A pergunta automática do cérebro é sempre: tá, mas e se der errado? A gente pode, no entanto, treinar a nossa mente para fazer uma pergunta diferente, uma que abre portas em vez de fechá-las. Aqui estão os passos práticos. Em vez de se render àquela síndrome do impostor, que tal perguntar sobre a própria preparação? Em vez de temer que nada mude, por que não perguntar sobre a possibilidade de melhora? E, acima de tudo, em vez de carregar o peso do mundo nas costas, reconhecer que existe uma força maior já em ação. No fim das contas, a grande lição é esta: a verdadeira batalha da manhã não é contra a nossa lista de tarefas ou os problemas que nos esperam. É uma batalha interna pela história que contamos a nós mesmos sobre o dia que está por vir. No final, tudo se resume a isso. Quem assume a primeira conversa do dia, geralmente acaba influenciando todas as outras. A escolha de qual vai ser essa voz, bom, essa é uma decisão que pertence a cada um de nós.
Banco de Salomão, o Internet Banking da alma.